Bom dia a todos e todas. Estamos aqui reunidos para o terceiro debate virtual sobre educação integral. Nesse debate, a temática será a gestão da educação integral. Nos dois primeiros debates, nós tratamos, em primeiro lugar, da concepção de educação integral, no segundo, sobre o currículo da educação integral, e neste nós vamos nos debruçar sobre as diferentes facetas da gestão da educação integral. Tanto no que diz respeito ao manejo de uma rede de ensino para enfrentar os desafios da educação integral, como da escola e da eventual integração da escola com outras instituições públicas ou privadas para a efetivação da educação integral. E para esse debate, nós temos aqui como convidados a professora Elaine Ferraz, que é presidente do Comitê Metropolitano de Educação Integral da região de Campinas e coordenadora municipal da Educação Integral do município de Vinhedo. E o professor Miguel Gonzalez Arroyo, professor titular e professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG e ex-secretário de Educação de Belo Horizonte e idealizador e implementador da Escola Plural. É um prazer tê-los aqui conosco hoje. Em primeiro lugar, muito obrigado por esta oportunidade. Romualdo, Elaine, muito obrigado a você também, Solange. Obrigado ao SEMPEC por esta iniciativa tão interessante. Eu estou vinculado na educação integral desde o início, quando ela era mais educação integral integrada, e apoiei sempre essa ideia de educação integral. Bom, o que eu poderia trazer? Eu coloquei algumas questões aqui que eu gostaria de socializar. Eu queria tocar numa primeira concepção rapidamente, que é educação integral em termos de mais tempo de escola. Essa ideia de educação integral apenas para mais tempo de escola, no meu entender, levou a quê? Levou a manter os mesmos currículos, levou a fortalecer o que nós víamos já criticando em tantos currículos. Lembro de uma diretora que me falou: gostei muito da educação integral, mais tempo agora. Agora, em vez de 4 aulas, 5 aulas de matemática e gramática, que é o que cai no IDEB, nós vamos ter até 7 aulas. Se é para isso, deixemos a coisa como está, para ver como que fica. Não me parece que seja uma questão de mais tempo para a mesmice. Agora, então, para que mais tempo? Eu coloco lá, mais tempo, mais espaços para um digno, justo viver de aqueles condenados a tempos e espaços de um injusto viver. Se é por aí sim. Eu prefiro insistir num ponto que me parece fundamental, que está na Constituição e na LDB. A Constituição fala que a função da educação é garantir o pleno desenvolvimento humano dos educandos. E a LDB, no segundo artigo, fala exatamente sobre isso. Garantir o desenvolvimento humano, a formação humana plena. Então, dentro dessa perspectiva, sendo fiéis à LDB, sendo fiéis à própria Constituição, é que nós temos que colocar esta pergunta. Será que a escola garante os currículos, a forma de organizar a escola, a forma de formar professores, será que garante esse desenvolvimento humano pleno, essa formação humana plena? E aqui veja, aqui já entramos numa questão muito delicada. Estamos recuperando a ideia da educação como formação, que está sendo perdida. Essas diretrizes, hoje estamos com um tripé. Sempre o tripé é perigoso de cair, não é? É melhor 4 do que 3. Mas só temos 3, que estão hoje sendo os constituintes, onde se balança, mas não cai, ou às vezes cai, o próprio sistema educacional. Qual é o primeiro tripé? Definir claramente o que tem que ser ensinado e aprendido. Base nacional comum, que continua a história dos parâmetros nacionais comuns. Isto tem que ser aprendido, isto tem que ser ensinado.
Depois vêm as diretrizes curriculares de formação. Formemos professores capazes de dominar o que tem que ser ensinado, as didáticas de ensiná-lo, para que os alunos o aprendam. E é curioso, aí não se fala em direito à educação. Observem isso. Se fala em direitos de aprendizagem. Veja a troca sutil, ingênua. Mas as consequências de tudo isso são terríveis. Ou seja, que o direito de uma criança à educação, destas crianças que estão aqui, até de nossos netos ou filhos, que seja, não é o direito à educação. A palavra educação desaparece. Estamos caminhando, insisto, para um empobrecimento de algo pelo qual lutamos tanto contra a ditadura. O direito à educação, lembra? Direito à educação vinculado com o direito à cidadania. Educação e cidadania. Educação. E agora, com a reforma do ensino médio, quem vai decidir isso vai ser uma criança, praticamente com 16 anos, já vai decidir o que eu vou ser, o que eu tenho que aprender para ser alguém na vida. E vocês viram a propaganda, é uma propaganda incrível, não? Que mostra a cara desse governo com essa visão que tem do direito, não à educação, do direito a escolher os saberes, as competências que vão me levar onde eu quero chegar. E colocava assim, aparece um jovem branco, né, dizendo, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu vou escolher a área de ciências, já com 16 anos. Depois aparece uma professora, uma mulher que fala, eu gosto muito de criança, eu vou escolher ser professora. Pelo amor de Deus, está entendendo? E depois aparece um como estes aqui, jovem, eu estou desempregado, quero escolher já um curso profissionalizante. Ou seja, é terrível onde estamos. Um outro ponto a destacar, que eu gostaria de depois podemos retomar, é que o que justifica a ideia, no meu entender, quando eu fui secretário, chegava nas escolas em 93, 94, olha, e depois de lá, cresceram os que chegavam, que ainda não tinham chegado. E pergunta, e aí, tudo bom, professor, professora, tudo bom? Que nada, professor. E o que é? Problema de salário, né? Não só salário, professor, é que os educandos são outros. Essas crianças não são as mesmas. Estão chegando da favela, estão chegando da vila, estão chegando da rua, estão chegando do campo, são outros. E aí eu perguntava, se eles são outros, nós não podemos ser os mesmos. Esta é a grande questão. Então a questão que se coloca, que infâncias chegam, que adolescências chegam às escolas, com que vidas integrais ou desintegradas que elas chegam, a ponto de exigir um projeto de escola que dê conta dessa integralidade e, mais ainda, que dê conta de desquebrar as imagens quebradas que elas chegam. Esta que é a grande questão. Quando queremos saber que escola temos, que gestão dessa escola, olhamos sempre ao umbigo dos de cima, para ver o que eles nos ditaram. As leis, as diretrizes, o Conselho Federal de Educação, o MEC, para ver o que eles falam. Quando começa a pressão para ter escolas infantis? O movimento das mulheres mais trabalhadoras em luta por creche, na década de 70. E quanto demorou em que essas estivessem na escola? Em Belo Horizonte, em 94, 98, que eu estive lá, não tínhamos escolas de educação infantil. Em Belo Horizonte, tínhamos 190 escolas conveniadas. Então, as pressões sobre a construção de uma esfera pública vêm muito mais de baixo do que de cima. Muito mais. E isto é muito importante. Temos que entender um pouco que essa ideia de por que o povo luta por escola? Porque ele percebe que seus filhos estão em vidas tão integrais, mas tão desintegradas, que precisa de uma escola integral. Então não é problema só de mais tempo de escola para mais matemática, para melhor IDEB, para... Isso é muito pobre. Isso por aí não. Eu diria, se eu sou diretor de escola, o que tenho que pensar como organizar a escola para dar conta dessas infâncias, dessas adolescências que chegam ameaçadas integralmente em sua condição de infância, de adolescência ou de jovens e adultos,
para garantir seu direito a uma vida integral, justa, humana. E queria terminar com algo que o Paulo Freire nos fala, que me parece muito importante. A função não é apenas educação integral, plena. O que Paulo Freire nos coloca, é verdade que essa é a função da educação, mas não esqueçamos que, ao mesmo tempo que temos uma história de humanização, temos uma outra história de desumanização. A questão que se coloca, séria, que Paulo nos chamou a atenção, como recuperar a humanidade roubada de milhões de crianças e adolescentes que chegam à escola. Quebradas não só porque têm fome, quebradas em sua humanidade, roubadas em sua humanidade. Eu penso que a educação integral deveria ter como centralidade dizer não só como educar para que sejam humanos, mas como recuperar a humanidade que a sociedade os quebra, os rouba. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, professor. Agora, a professora Elaine, por favor. Bom dia, queria agradecer o convite. É um prazer estar com o professor Miguel Arroyo, uma honra, muito querido, muito generoso em trazer todas essas informações para nós, com as quais eu concordo. Eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tenho enquanto presidente do Comitê Metropolitano de Educação Integral da região de Campinas e um pouquinho do que a gente tem vivido na cidade onde eu sou responsável pela educação integral, que é Vinhedo. Eu vou trazer um pouquinho o posicionamento do comitê, vem muito de encontro com o que o professor disse. A gente tem visitado as escolas, visitado as cidades, e o que a gente tem visto? Que, embora a educação seja um direito, por todas as leis que estão aí postas, não tem sido de fato, né? A qualidade que se diz tanto, que se almeja, está sendo trocada para tentar se garantir ainda o acesso e a permanência das crianças na escola, né? E eu também concordo com o professor quando diz que esse movimento vem muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo para a gente ter as conquistas. O que a gente tem visto na educação integral, né? Essa busca de integralidade está no mesmo processo do direito da educação. Se briga para se ter a vaga, para essa criança poder permanecer, para ela não evadir. E quando a gente fala de educação integral, nós estamos no mesmo processo. A gente ainda está nessa visão de que é tempo que eu preciso, é currículo que eu preciso dos dois, eu preciso de mudança de postura, o que eu preciso, o que é essa educação integral? Né? Nem no nosso meio, onde a gente caminha e estamos nessa luta para que ela realmente se efetive, a gente ainda não chegou nesse acordo de que visão é essa, o que é que eu entendo por educação integral numa escola pública. Já há um movimento em alguns municípios de que as secretarias afins têm que trabalhar juntas. Então, eu preciso da minha promoção social junto comigo, eu preciso da Secretaria de Esporte, eu preciso da Secretaria de Cultura, eu preciso da Secretaria de Educação, eu preciso pensar no meio ambiente. Então, algumas secretarias começaram a se mobilizar para trabalhar junto, porque realmente esse meu menino é um todo. Esse mesmo menino que o CRAS vai visitar a casa, porque lá o pai espanca, porque o pai é bêbado, é o mesmo menino que precisa passar lá na policlínica, porque o coitadinho tem vermes, tem fome, tem anemia. E é o mesmo menino que vem para mim. E se a gente não trabalhar junto, fica esse ser humano total, integral, ele não existe, né? A gente faz por partes. Então, um movimento que a gente tem sentido, onde a gente tem caminhado enquanto comitê, é esse movimento de que alguns prefeitos entenderam que a primeira coisa que ele tem que trabalhar um pouquinho é com o ego, né, de que é minha secretaria, de que não, aqui é nosso município, nossas crianças, nosso trabalho. Então, é uma perspectiva. E a gente, então, resolveu levar o comitê até os municípios de educação integral. Então, agora, mensalmente, a gente vai a um município, leva alguma formação referente à parte educacional e todas as informações. E é bom porque daí mais gente daquele município está junto com a gente. São duas iniciativas que o comitê tem tido e que tem sido muito bom. E uma outra iniciativa do comitê que eu acho que vem muito com essa preocupação com a formação do meu profissional,
que vai trabalhar nessa educação, com essa visão integral, é essa proximidade com a universidade. Então, esse ano a gente fez um seminário de educação integral junto com a Unicamp. Aí a gente, nesse entusiasmo todo, bate em algumas coisas, né? Que nem, infelizmente, toda aquela proposta de diversidade do programa que coloca em prática a educação integral, que era o Mais Educação, mudou o governo, mudou a proposta de trabalho com a verba. Então, essa diversidade de trabalho foi cerceada, com valor menor de remuneração, de auxílio, né, ao voluntariado, e numa obrigatoriedade de um tempo maior de língua portuguesa e matemática, para justamente se juntar a um outro programa, que é o PENAIC, que é o programa de alfabetização na idade certa. Então, a gente, enquanto comitê, tem aí trabalhado para ver se a gente divulga a ideia realmente do ser humano integral, de uma educação que obviamente tem que ser integral, que esse tempo tem que ser ampliado, que essa qualidade tem que chegar. E eu concordo plenamente com o professor. A palavra vulnerável é tão relativa, né? Eu acho que a gente tem que pensar no ser humano. Eu também gosto muito do Paulo Freire, professor. Eu acho que o Paulo Freire, esse lado humanizador da educação é algo fantástico. Fizeram o professor acreditar que ele vai lá, mas não vai mudar nada, não. Vai sim. Lidar com o ser humano é uma coisa fantástica. Quem está há muito tempo na educação, que volta e vê aquelas pessoas que passaram ali por você, como você, com algumas palavras, com algumas atitudes, com alguns incentivos de iniciativa, conseguiram fazer a diferença. Então, minha mensagem é assim: acreditem, professores. O papel de vocês é muito importante. Estude, volte para a universidade, leve suas ideias, E a hora que a universidade vier, através dos estagiários, procure realmente orientar. Eu acho que é esse movimento realmente de baixo para cima que pode fazer com que a gente retome a verdadeira função da educação. E o nosso país está precisando muito. Obrigada. Muito obrigado. Nesse conjunto de debates, nós temos conseguido avançar em um conjunto de formulações que, me parece, ajudam a gente a pensar a educação integral. A primeira delas, e eu acho que o professor Miguel ressaltou isso com muita propriedade, é a necessidade de superarmos uma visão de redução da educação a ensino. Quer dizer, quando a gente começa a pensar que um dos objetivos da educação integral é a formação do ser humano, uma formação mais ampla, ela transcende, digamos, a um sentido do ensinar e aprender. Agora, tem nos chegado muitas questões, e eu acho que a Elaine começou a mexer com esse desafio, mais ou menos na seguinte medida. Sem desconsiderar a importância desta batalha conceitual. Mas vamos admitir que a gente tenha clareza do que a gente quer, do ponto de vista conceitual. O segundo passo é também bastante complicado, que é como é que nós vamos transformar estas concepções em prática. Eu queria ouvi-los na seguinte questão. Vamos admitir que nós já tenhamos uma clareza do ponto de vista conceitual do que nós queremos. Que ações se pode tomar em nível de secretaria, em nível de escola, para que a gente consiga transformar o discurso em realidade? Eu queria ouvi-los nesse sentido. Eu vou colocar um pouco o que eu vivi, sobretudo onde vocês estiveram lá, de alguns, que foi em Fabriciano, em Ipatinga, no Vale do Aço. Como que estávamos avançando lá? A primeira tentativa de avanço foi, será possível integrar o turno e o extraturno? É possível integrar. Mas integrar o quê? Integrar os tempos do turno, do extraturno no turno. E por aí começamos. Por exemplo, em vez de 4 horas do núcleo duro e outras 4 do núcleo leve, diríamos, como articular, alternar o duro com o leve? Esta foi uma, por exemplo, 2 aulas, muito bem, eles falaram, não, mas professor, primeiro matemática, primeiro gramática, porque é quando chegam fresquinhos. Mas depois podíamos, de recreio, podíamos colocar já no turno música,
história da África, história da cultura negra, as identidades. Aí começamos a ir colocando já. E à tarde podemos ter geografia, história, logo no início, e depois outra vez. Então a ideia foi que ao menos os tempos do turno e do extraturno se quebrassem para integrá-los numa única proposta de turno, vamos chamar assim, de tempo. E fomos pressionados para dar um salto nessa linha de como avançar. Qual foi? A integração de conhecimentos. Por exemplo, não só 2 aulas primeiras de matemática e gramática e depois de áreas leves. Então, por que não trabalhar na própria aula de línguas, trabalhar as outras linguagens? A arte como linguagem, o corpo como linguagem, as linguagens corpóreas, as linguagens identitárias, que são diferentes. Estas linguagens dos negros são diferentes das linguagens nossas, dos brancos. Os próprios corpos deles têm outras formas de significado, outras formas de linguagem, outras formas de se comunicar, outra sexualidade, outra afetividade, outra... Então, como tudo isso poderia ser integrado na própria concepção de direito a linguagens? Percebe? Claro, isso quebra a concepção de linguagem tradicional. A questão que se coloca é que há conhecimentos considerados legítimos e há outros conhecimentos, outras linguagens não consideradas legítimas, que se jogam para o extraturno. Então, é todo um processo complexo, nada fácil, de legitimar outros conhecimentos, outras linguagens, outros saberes, para serem incorporados no chamado núcleo do conhecimento. Esta seria a ideia. Essa educação integral começa a largar e a quebrar os caixotes onde estão as disciplinas. Isto é muito importante. Acho que é por aí que devíamos avançar. Eu acho que por aí avançaríamos muito, já que você sugeriu um pouco essas propostas, avançaríamos muito nessa integração. Mas volto a insistir, deixar em solitário isso por conta dos professores das escolas não é legal, não é justo. Isso tem que estar nos currículos de formação. Eu, como professor, e no meio deles, eu entendo que o grande problema, muitas vezes, não é o conteúdo estipulado, mas a estratégia utilizada para se trabalhar aquilo. Realmente, se eu chego lá e só passo informação, mas a hora que eu consigo fazer, como Paulo Freire diz, primeiro a minha leitura de mundo, para depois eu entender aquela palavra naquele mundo, é diferente. E essa formação, os nossos professores, essa prática, essa estratégia de trabalho precisa ser construída junto deles. Eles não têm. Então, eu preciso ter um plano de carreira para o meu professor, eu preciso dar a ele essa valorização, e é merecidíssimo, não estou dizendo que não tem que ter. E aí você esbarra numa lei da responsabilidade fiscal, onde ele não pode gastar tantos % com o salário. E aí, às vezes, as coisas não se conversam. Então, esse investimento na educação integral tem que acontecer? Tem. Um investimento de estudo, um investimento de planejamento e um investimento orçamentário. Então, esse reorganizar é preciso. Eu acho que já existe um movimento, ele ainda é bem tímido, mas ele já existe. E muitas vezes o município quer fazer, e o grande entrave hoje é orçamentário. Ótimo. Eu queria... Nós estamos recebendo várias perguntas dos internautas. Eu estou fazendo uma seleção e depois nós vamos disponibilizá-las, as outras, para vocês. Que arranjo vocês percebem que seria necessário, ou se esse daí daria conta, de uma proposta de educação integral? E aí eu aproveito e faço já uma outra questão que apareceu, que é: o que vocês acham do novo Mais Educação? Uma das questões que eu vivi muito como secretário de Educação é que os próprios gestores da educação, o gestor, o diretor da educação, ele não nem sempre é gestor de um projeto pedagógico. Eu sei que, sobretudo nas escolas públicas tão precárias, o diretor que consegue superar minimamente essa precariedade já é um herói. Eu entendo. Então, não tem ele condições de ser um gestor de um projeto pedagógico. Mas é que a própria secretaria não é gestora de um projeto pedagógico. Quando eu cheguei lá, na secretaria, em 93, 94, a secretaria não era gestora de um projeto pedagógico, era gestora de tudo isso. Onde que vamos colocar uma escola, onde que não sei como pagar isso, como pagar aquilo, como tal. Essa é a grande questão.
falta, volto a insistir, falta essa concepção de que somos gestores de um projeto pedagógico. O diretor, a diretora, o coordenador, a coordenadora tem que estar onde está acontecendo a educação. A educação não acontece no gabinete da diretora. Eu fui diretor. Ainda essas diretrizes curriculares são muito dizendo, se tivermos, isto vem de longe, vem do papai, lembra? Se formarmos bons dirigentes, teremos boas escolas. Como se temos bons dirigentes das empresas, a empresa vai de vento em popa. Esta foi a visão, lembra? Os professores são os principais agentes, e os alunos também são os principais agentes, e as famílias também são os principais agentes, ao meu entender. A minha experiência da relação com as mulheres mais, quanto temos que aprender de como que educam essas crianças que eu estava falando em vidas integrais desintegradas. Tá? Perfeito. Hoje em dia, eu tenho dó do diretor de escola, porque ele é síndico é pouco, professor. Eu tenho a impressão que ele é dono mesmo de uma empresa grande, dono não, ele é o vice. Porque se ele fizer qualquer coisa, o dono, né? Com relação ao Novo Mais Educação, me entristece. Porque eu vi, eles montaram uma plataforma onde, para eu ter a verba, que já não era o tanto que devia ser, eu precisava, de uma maneira ou de outra, cadastrar todos os meus alunos nas 5 atividades que eu tinha colocado. Então, língua portuguesa e matemática, obrigatório. E aí eu podia escolher mais 3 atividades. Uma esportiva. Como é que eu posso oferecer para uma escola inteira balé? Eu não tenho nada contra o balé. Mas eu posso não gostar do balé. Eu já posso fazer balé em outro lugar. Eu não quero fazer balé, mas eu só tenho balé para te oferecer. Ou então eu só tenho futebol para te oferecer. Então ficou... Aí você tinha que, dentro daquele pouquinho que você tinha, então você escolheu teatro, você escolheu futsal e você escolheu, sei lá, artesanato, todos terão que fazer os 3. Gente, isso não existe. Nem de maneira efetiva, nem se eu quisesse. Né? E não é o princípio que era o Mais Educação. E aí, se você não conseguiu enquadrar todo mundo em tudo, você não ganha a verba por inteiro. E ainda o desconto lá da sua merenda. Você engessou alguma coisa que não tinha essa proposta. A proposta era outra. Então, foi o que eu falei. E ainda ele atrela ao PENAIC. Então, deixou muito claro que o que ele quer, língua portuguesa e matemática. E eu não entendo que mais aulas de língua portuguesa e mais aulas de matemática dentro aí de mais do mesmo vai realmente fazer com que a nossa educação esteja melhor. Essa ideia de que a escola é a grande educadora, e aí teríamos que entrar um pouco na questão de educação integral integrada, que não entramos, que me parece muito importante. Lá em Belo Horizonte, a continuação da escola plural foi educação integral integrada. Como começou? Eu estava lá, aquele dia, numa favela. Estávamos lá, numa reunião de pais, sobretudo de mães, né? E professores, diretora, toda essa coisa. E qual era o debate? Não damos conta de nossos filhos. Não damos conta. Que se droga, que se morte, que se... Não damos conta, por favor, nos ajudem, professoras, professores. Tentem dar conta deles, que não nos damos conta, não damos conta. Temos que ir correndo para trabalhar amanhã cedo. Quando voltamos já sabemos que nosso filho está na prisão. Não damos conta. Estão entendendo? Como que é? E as professoras falando, mas também não damos conta. A escola também não dá conta. Aí será que não é necessário articular-nos com as forças da sociedade, da favela? Aí que começa a ideia da escola integrada, da favela. Mas que forças temos aqui? A própria polícia, a associação de bairro, de favela, a escola de samba, a associação de jovens. Estão entendendo? E fizemos um levantamento de quais eram essas outras forças vivas da favela que há. E até foram convidadas as gangues a participar. Eu lembro que estava numa reunião um dia, e já estava tudo combinado, as próprias gangues. Nós avisamos quando haja tiros para não soltar esses meninos. Entende? E chamam, diretora, o que foi? Imagina. A gangue fala que esperemos que vão avisar de novo que está havendo tiroteio, que está havendo a polícia entre eles, e que esperem que não saiamos nossos tal. Ou seja, as próprias grandes cuidando das suas infâncias, adolescências. Isto é muito sério. Essa ideia da escola integrada
integrada na pluralidade de projetos, de processos de formação humana, ou de recuperar as humanidades roubadas que acontecem dentro para essas infâncias, adolescências, por aí. É por aí que estamos indo. Eu tenho muita esperança, apesar de uma coisa que não podemos esquecer. Os direitos da infância e adolescência estão hoje ameaçados. Todo golpe contra a democracia, contra os direitos humanos, toca logo, primeiramente, a infância e a adolescência. O desemprego dos pais toca diretamente a fome do filho. A mãe vai ter que estar mais ausente para poder ganhar. Enfim, estamos num momento terrível. Todos os ganhos que tínhamos, que iam avançando, e parecia que outra escola é possível, outra educação, outros direitos humanos são possíveis. Tudo isso o que você contou de mais educação, é uma vergonha. Isso não é mais educação, isso é mais aprendizado, né? Ou ocupar as crianças para evitar a droga, evitar como controlar, moralizar. Estamos num momento muito negativo para tudo que sonhamos. Sonhos reais? Obrigado a vocês, tá? Eu também acho que nós estamos numa época muito difícil, que algumas conquistas de anos, né? Tanto na parte do coitado do trabalhador, que foi uma reforma para os empresários, não para os trabalhadores, né? Uma vez escutei isso de um advogado, falei, olha, eu acho que na educação a gente já passou por várias lambanças e a gente nunca desistiu. Porque se você não acreditar, então eu não trabalho na educação. Eu parto desse princípio. Se você achar que está tudo perdido, que não, você vai lá só para dar sua aulinha, então eu acho que você devia tentar vencer cotas e trabalhar numa loja. Me vende lá. Vai ser comerciante. Não é desprezar o comerciante, mas a educação, eu acho que ela é um lado muito sério dentro de uma sociedade. E quem a abraçar, tem que abraçar mesmo. Tem que acreditar naquilo que faz. Você está ali, mas você não acredita. Você acha que não dá certo. Você acha que você não faz diferença nenhuma. Então, meu amigo, né? Porque a gente que está aí há alguns poucos anos, né, professor? Dentro da educação, a gente sabe que faz muita diferença. E verdadeiros educadores fazem muita diferença. Eu gosto muito do Paulo Freire. Se Paulo Freire tivesse ido para o direito e não tivesse vindo para a educação, a gente ia sentir falta dele, né? Então, eu acho que a vida é um dom tão precioso, então vamos usar dessa vida para uma coisa muito boa. É difícil? É difícil. Tempos sombrios, um passado negro, talvez esteja voltando, né? Vamos acreditar que não tão sombrio, né? Porque o povo também é outro. Né? A história se repete, mas nunca a sociedade é igual, né? A coisa não vai do mesmo jeito. Então, vamos acreditar assim que, embora todas as dificuldades, vale a pena ser educador, é um princípio de luta, e que a nossa educação pública merece respeito, merece trabalho, e é por ela que a gente vai lutar. Obrigada. Bom, nós estamos chegando ao fim do terceiro debate virtual, numa organização do SEMPEC e da Fundação Itaú Social. Voltaremos em breve com mais um debate. Bom dia a todos.